Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós, que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós, que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar um breve instante, queridos irmãos, queridas irmãs. Hoje nós escutamos este Evangelho que traz, por um lado, as bem-aventuranças e, por outro lado, os ais de Jesus. Quando Jesus fala ai de vós, ricos, etc. São várias contraposições. Se a gente pega as bem-aventuranças por um lado e os ais por outro, nós vamos ver que eles têm a ver um com o outro, inclusive na ordem deles. Da mesma forma como Jesus diz, bem-aventurados vós os pobres, porque vós é o reino de Deus, ele vai começar dizendo, ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação aqui, nessa terra. Vai falar, bem-aventurados os que passam fome, porque serão saciados. E depois vai dizer, ai de vós que já tens fartura, porque passarão fome. Da mesma forma que ele vai dizer, bem-aventurados os que choram, porque vão rir, também vai dizer, ai de vós os que já riem, porque essas pessoas vão ter luto e lágrima. E por final, bem-aventurados os que são perseguidos por causa dele, porque terão uma grande recompensa no céu. Da mesma forma, ai de vós que são elogiados aqui na terra, porque esse é o mesmo tratamento que deram aos falsos profetas. Essas palavras de Jesus às vezes dão até um pouquinho de medo na gente, né? Meu Deus do céu, eu agora tenho que comer, eu agora estou rindo aqui, será que eu vou ter uma maldição depois, alguma coisa assim do tipo? E não é isso que Jesus quer dizer. Aqui, a chave da leitura deste Evangelho é o reino de Deus. Nós precisamos viver pelo reino de Deus. É isso que está em jogo. Todas as pessoas aqui, os bem-aventurados, que apesar de estarem passando fome, que apesar de estarem vivendo em pobreza, que apesar de estarem vivendo uma perseguição, todos eles aqui vivem em função do reino de Deus, porque o reino de Deus é deles. Vivem pelo reino. Nós católicos, já na semana passada nós escutamos isso, né, no Evangelho, em avançar para águas mais profundas, precisamos ter uma fé mais profunda, precisamos aprofundar mais a nossa fé. Nós, muitas vezes, vivemos no nosso dia a dia simplesmente com uma fé muito rasa, com uma fé muito plana, uma fé que às vezes está só basada no fazer, né? Vivo minha fé, vou na missa, vivo minha fé, rezo todos os dias, alguns rezam mais, outros rezam menos, mas rezam, e vivemos a nossa fé só pautada nessas coisas que são o básico da nossa fé,
que se a gente vivesse com profundidade já estava muito bom, mas às vezes a gente vive só realmente no raso, né? Vou na missa porque tenho que ir. Rezo porque tenho que rezar. Precisamos aprofundar a nossa vida de fé. É preciso viver a nossa fé. Viver a fé. É preciso que a nossa fé seja vivida em todos os momentos da nossa vida. Lógico, cada momento de uma maneira diferente, né? Mas o que significa isso? Precisamos viver profundamente conectados com Deus e com aquilo que Deus quer para este mundo. E o que Ele quer? A vinda do reino dele. E que nós ajudemos o reino de Deus a se fazer presente aqui na terra. Quando eu estou trabalhando, eu me lembro da minha fé? Faço aí uma pergunta para os trabalhadores. Estamos aqui hoje com vários funcionários do CESA, né? E do colégio aqui de baixo. Quando eu estou trabalhando, eu me lembro do propósito que Deus me deu com aquele trabalho. Quando eu estou lavando minha louça lá em casa, uma coisa mais cotidiana possível, né? Temos que lavar a louça, senão chega bicho ali na pia. Deus me livre. Me lembro também naquele momento do sentido profundo da minha vida. Tem gente que reza, inclusive, lavando louça, né? É um bom momento ali para rezar também. Faço as minhas coisas, vivo o meu dia a dia em contato com Deus. Vivo o meu dia a dia tentando fazer o reino de Deus presente aqui na terra. Ou vou vivendo só de atividade em atividade, de aperreio em aperreio, né? Que aperreio não falta. Vou vivendo assim de uma maneira muito superficial. Ou então vou me conectando com Deus. Um bom exercício, né? Para a gente fazer essa semana. Tentar viver o dia a dia mais conectados com Deus. Como que eu faço que o reino de Deus se faça presente na minha vida, na minha família, no meu trabalho? Essa é uma pergunta que vocês podem fazer para Ele, viu? Ele vai responder para vocês. Ou Ele vai ajudar vocês a responderem. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje com isso que eu estou vivendo? Qual é a tua vontade para mim nessa semana? Qual é a tua vontade para mim neste momento? Com esses exercícios a gente vai educando o nosso olhar, para olhar para a nossa vida com os olhos mais parecidos com os olhos de Deus. Ele mesmo nos ensina, quando a gente abre o coração para isso. Não é fácil viver em função do reino de Deus, não é nada fácil. É uma coisa que a gente precisa aprender a fazer no dia a dia de forma ativa. Só que o mundo vai apresentar para a gente grandes barreiras, dificuldades, desafios grandes, né? Que a gente precisa enfrentar, mas enfrentar com Deus. O reino de Deus é a presença dele aqui na terra. Eu já vivo um pouco do reino de Deus quando eu vivo as coisas do meu dia a dia com Ele. Busco estar com Ele. Busco deixar que Ele ilumine aquela situação. Quando nós conseguimos fazer isso, quando nós conseguimos aprender, né, aos poucos, aí vivendo na presença de Deus, no reino dele aqui na terra, aí sim nós entendemos as bem-aventuranças. Aí sim a gente vira bem-aventurados. Nosso fundador, o padre José Kentrich, logo nas primeiras palavras dele para o nosso movimento, lá no começo da nossa história, ele falava da importância de nós nos educarmos para sermos personalidades firmes. Precisamos nos educar junto com Maria, ele dizia, para sermos personalidades firmes no nosso dia a dia. Não molenga, né? Não uma hora uma coisa, outra hora outra. Agora minha fé está aqui, depois minha fé vai ser diferente, né? Ele dizia assim, inclusive: tempos virão em que tudo mais na nossa vida vai vacilar. Nem os exercícios espirituais, né? Nem os exercícios de piedade vão poder nos ajudar. Nem aquele terço que eu rezo todo dia. Vai vir, nem aquele tercinho que eu rezo, que é o meu porto seguro, vai conseguir me ajudar.
Nesse momento da nossa vida, uma só coisa nos ajuda: os nossos princípios. Os nossos princípios precisam estar firmes. E isso é a mais pura verdade, gente. A gente experimenta isso na nossa fé, né? Tem momentos em que a nossa vida espiritual está bem, está ali tudo plano, tudo fluindo, tudo ótimo. E de repente acontece alguma coisa, interna ou externa, no nosso interior ou na nossa vida como um todo, que faz com que tudo desmorone, né? Faz com que tudo desmorone. Nesse momento, às vezes a gente não consegue nem rezar, não é verdade? Passamos o dia inteiro sem falar uma palavra com Deus. São essas coisas que acontecem no nosso coração. Nesse momento é importante os nossos princípios. É importante manter firme os nossos princípios. É importante voltar a se decidir por Cristo, a se decidir pelo reino. Tudo pode cair ao meu redor, mas os meus princípios como católico, como cristão, como Shanstatiano, não podem cair. Os meus princípios de quem selou uma aliança de amor não podem cair. É preciso se decidir novamente. Eu estou aqui aos cacos, estou aqui jogado no chão, estou aqui com uma baita dificuldade, talvez não estou nem conseguindo ter força e energia para rezar, mas eu me mantenho de pé na certeza de que Deus está comigo. E não vou deixar cair aquilo que para mim é importante. Aquelas coisas que a palavra de Deus um dia me tocou e falaram: olha, isso daqui é para você. Faça o exercício em casa nessa semana de pensar. Quais são os princípios que regem a minha vida? Que coisas na minha vida são importantes? Princípios mesmo, valores, né? Que eu aprendi de Deus, que Deus me ensinou, que para mim são importantes. Cada um é cada um, né? Outros vão dizer é a verdade, outros vão dizer é a honestidade, outros vão dizer é a minha fé é um princípio mesmo, não deixe minha fé cair. Na hora do desânimo, são esses princípios que vão te manter de pé. Escuta o que eu estou falando. Na hora do desânimo, são esses princípios que vão te manter de pé. Talvez naquela hora, eu que rezava o meu terço diário, não vou nem conseguir ter força para rezar direito. Mas um dos meus princípios, que eu aprendi ao longo da minha vida, é ajudar os demais. Vou continuar ajudando. Vou continuar vivendo esse princípio. Não vou deixar de fazer. Talvez, naquele momento da minha vida, o meu trabalho, que estava indo bem, que me animava, de repente já não me anima mais. Entrei na mesmice, entrei na rotina. Mas um dos meus princípios é a honestidade. Eu não vou abrir mão disso. Vou continuar fazendo um trabalho honesto, apesar do desânimo. Talvez naquele momento da minha vida, eu que era uma pessoa positiva, já estou sendo invadido por pensamentos mais negativos, mas eu tenho um princípio de tratar Deus como Pai e de entregar tudo a Ele. Então a minha oração naquele dia, talvez não vai ser aquela oração mais animada que eu tinha, vai ser simplesmente comparecer, né? Bater o ponto. Senhor, estou aqui. Coloco isso que eu estou vivendo nas tuas mãos. Os nossos princípios não podem cair. E nós que selamos uma aliança de amor com a nossa mãe, temos uma forte aliada que não nos deixa perecer. Um servo de Maria nunca perecerá. É o que está escrito no quadro do nosso santuário, né? Nunca perecerá um servo de Maria. Que ela nos mantenha como personalidades firmes na nossa fé e que a gente possa continuar vivendo uma fé cada vez mais bonita, cada vez mais profunda, firmes nessa fé no Deus que nos ajuda a avançar, que nos ajuda a permanecer de pé, inclusive nos momentos mais difíceis da nossa vida. Vamos ficar de pé e vamos nesse momento tomar uma decisão. Vamos tomar uma decisão.